Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu que estou comentando com vocês a primeira etapa de ciências, que é a química. Enviei para vocês algumas atividades, falei para vocês de algumas informações anteriores, e uma delas foi sobre o assunto de aparelhos de laboratório, utensílios de laboratório e os processos de separação de mistura. Bom, como isso daí, separar mistura, significa dizer que as substâncias não reagiram entre si e que, portanto, não teve a formação de um produto ou uma substância diferente depois da junção dos materiais. Então, tudo isso daí caracteriza fenômenos físicos e o processo de separação, portanto, é um fenômeno físico. Você separar um grão de areia que está dispersa em água por um processo de decantação. Então, não havendo alteração na estrutura da matéria, são fenômenos físicos. No entanto, a química, como a gente já viu lá nas informações iniciais, a química ela trabalha com processos de transformação das matérias, ou seja, a substância que inicia o processo não vai ser a mesma que finaliza. Existe uma modificação, uma recombinação dos componentes da matéria, em que ocorre um fenômeno que a gente chama de fenômeno químico, que caracteriza o que a gente chama de reação química. Então, esse assunto que a gente vai abordar agora, ele, na verdade, é o assunto inicial de química, a parte introdutória de química propriamente dita, em que a gente vai trabalhar os conceitos de reação e, portanto, as modificações sofridas na estrutura da matéria, certo? Então, essa abordagem que a gente vai ter, que eu vou fazer para vocês aqui, tá? Vou demonstrar aqui por meio desses slides, como sempre. Fica fácil do aluno acompanhar a aula em si. Está aqui. Então, lembrando que isso daqui é assunto para a nossa segunda avaliação. Então, a gente chama esse capítulo de Desvendando a Constituição da Matéria. Tá? Parece uma coisa mágica, só que a gente vai ver que esses fenômenos acontecem em reações e situações cotidianas que é relacionado com a parte, aquele que dá o pontapé para que a química se desenvolvesse. Então, ela se desenvolveu a partir de duas leis importantes, duas leis que falam sobre massas das reações químicas, são as leis ponderais de massa, propostas inicialmente por Lavoisier e por Proust, certo? Então, são os dois nomes importantes, tá, para esse início do estudo da química e para que a química avançasse a partir daí. Eles propuseram algumas ideias e, a partir delas, vieram dúvidas e essas dúvidas geraram trabalhos científicos e esses trabalhos científicos geraram conhecimento e esse conhecimento gerou novas dúvidas, que isso daí é o caminho da ciência. Tá? Sempre procurar responder a questões em que você não tem uma resposta precisa de forma imediata. E aí você vai tentar buscar essas possíveis respostas. Tá? Então, essa parte que a gente chama de desvendando a constituição da matéria, primeiro a gente vai ter que lembrar ou analisar o que a gente chama de substâncias simples e substâncias compostas. Às vezes a pessoa confunde com um conceito que a gente já falou sobre substância pura. Substância simples, substância composta, substância pura, mistura. Então, o oposto de substância simples é uma substância composta e vice-versa. O oposto de uma substância pura é uma mistura. Ou seja, comparar substância pura e mistura é fenômeno físico, ou seja, a gente avalia baseando-se na física, mas analisar substâncias simples e compostas aí é um padrão químico que a gente vai ter que avaliar para identificar a composição dessa substância. Lembrando que dentro das informações introdutórias de química, eu falei para vocês que existem alguns tipos de reações que a gente pode simbolizar como reações de síntese, análise, simples troca e dupla troca, certo? Essa reação de síntese ou formação,
análise ou decomposição, simples troca e dupla troca. Bom, por que eu tenho que lembrar disso daí? Porque eu preciso considerar quais são as diferenças principais entre o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Substância simples, o conceito inicial seria assim: são aquelas que não sofrem reação de decomposição. Então, o que é uma reação de decomposição? Quando uma substância composta é separada em outras substâncias simples. Bom, uma substância composta, portanto, será aquela que pode sofrer uma reação de decomposição. Hoje a gente tem um conceito mais fácil de compreender, mas desde que você conheça a simbologia dos elementos químicos, que é um assunto que a gente vai abordar depois também. O que a gente precisa definir? Substâncias simples são aquelas formadas por um mesmo tipo de elemento químico e que, portanto, não pode sofrer decomposição. Substância composta é aquela que é formada por 2 ou mais tipos de elementos químicos. E aí a gente tem algumas indagações, tá? Então, substâncias simples são aquelas que não sofrem reação de decomposição, são formadas apenas por um único tipo de átomo. Substância composta é aquela formada por mais de um tipo de átomo e que, portanto, sofre reação de decomposição. Bom, isso aí é a parte conceitual. Agora, como é que vocês conseguem diferenciar dentro de uma representação, tá? Dentro de alguns exemplos? Então, eu vou abordar para vocês algumas substâncias que são simples e algumas substâncias que são compostas, certo? Vou colocar o quadrozinho aqui em cima. Tá? Então, substância simples, gás oxigênio é uma substância simples, porque ela não sofre reação de decomposição e o símbolo do átomo de oxigênio, que representa o elemento químico oxigênio, é a letra O maiúsculo, certo? Então, aqui eu tenho um símbolo só, esse número 2, eu estou dizendo que tem 2 dele, tá? Então, eu tenho um símbolo que representa um átomo de oxigênio e eu estou dizendo que tem 2 dele, ou seja, tem 2 átomos de oxigênio. Então, a substância gás oxigênio, ela é uma substância simples porque ela só tem um único tipo de átomo na sua composição e que ela não pode sofrer reação de decomposição. Não pode formar 2 substâncias diferentes a partir dela. Uma substância como o gás nitrogênio também é considerada uma substância simples. A gente pode identificar pela representação, tá vendo aqui um Nzinho de nitrogênio, que é o símbolo do elemento químico nitrogênio, e eu estou dizendo que tem 2 átomos de nitrogênio na sua composição. É uma substância simples, não pode formar 2 substâncias diferentes. O gás ozônio, a mesma coisa, tá vendo? O oxigênio, só que aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3 oxigênio. Esse símbolo daqui de baixo, esse número daqui de baixo, que é colocado à direita e abaixo, ele representa o índice, que indica a quantidade de átomos que tem. Então, eu tenho 3 átomos de oxigênio, representando o gás ozônio. Então, a substância ozônio é representada dessa forma. Então, quando a gente observa a representação, fica mais fácil. O grafite, né, o que a gente utiliza para rabiscar o caderno e responder as questões de química, física, matemática e as demais disciplinas. Ele, na verdade, é uma grande quantidade de átomos de carbono, mas só tem carbono também. Não pode separar e formar uma outra substância distinta. Beleza? Bom, uma substância composta é aquela que sofre reação de decomposição. Por exemplo, aí o gás carbônico, ele é representado por C, de carbono, O2, de oxigênio. Então, quando ocorrer quebra dessa substância, eu vou liberar carbono, eu vou liberar gás oxigênio. Ou seja, ela pode ser separada em 2 substâncias que são simples. O fosfato de cálcio, ele tem Ca, que é o cálcio, e PO4, que é fosfato. Então, eu tenho um elemento químico, o P, que é fósforo, outro elemento químico, e aqui um terceiro. Então, numa reação de decomposição, eu liberaria cálcio, eu posso liberar fósforo, eu posso liberar oxigênio. Então, eu posso liberar 2 ou mais substâncias simples a partir da quebra desse composto químico chamado fosfato de cálcio. Então, você identificar pelo nome é difícil, mas quando a gente colocar, tá? Sempre que eu colocar para vocês na prova lá, coloca o nome da substância, coloca a simbologia do lado, por mais que, apesar de que a gente vai ver essa simbologia, portanto, não vai ser difícil para vocês, porque vai estar dentro do conteúdo, mas mostrando a representação, fica mais fácil com o bicarbonato de sódio, que a gente usa lá
para fazer limpeza. Ou pode ser usado como antiácido também. Então, é o NaHCO3, ou seja, Na representa o sódio, o H representa o hidrogênio, o C representa o carbono e o O, o oxigênio. Então, eu tenho dois ou mais tipos de elementos químicos presentes na composição de uma substância composta. Certo? Então, no slide anterior eu coloquei os conceitos e aqui eu estou colocando alguns exemplos, como o exemplo água. H2O é uma substância composta. Eu posso quebrar e liberar em hidrogênio, gás hidrogênio, e eu posso liberar em gás oxigênio, certo? Bom, a partir daí, então, a gente vai incorrer para os conceitos mais específicos, como, por exemplo, o conceito de elemento químico. E para entender o conceito de elemento químico, primeiro, a gente aborda essa informação chamada de alotropia, que está aí para vocês na tela. O que significa alotropia? Quando duas substâncias com propriedades físicas diferentes apresentam o mesmo comportamento químico. Isso é alotropia. Bom, por que ela foi importante? Porque a partir desse conceito, a partir desse estudo dos alótropos, é que surgiu o primeiro conceito do que a gente chama de elemento químico, certo? Então, a alotropia foi importante para definir o primeiro conceito de elemento químico. Apesar de que o conceito moderno é muito mais prático e mais fácil de entender. Bom, como é que eu posso aplicar esse conceito de alotropia? Aqui a gente tem duas situações. Eu posso pegar, por exemplo, o grafite, esse grafite que a gente usa para riscar, provocar uma reação com oxigênio, seria uma reação de combustão, e vai produzir o que a gente chama de gás carbônico, certo? O grafite, depois cura, você passa, tá? Ele deixa fragmentos onde você passar, ele é riscado com muita facilidade, e aí quando você reage com o oxigênio, produz gás carbônico. Mas se você pegar uma outra substância, diamante, ó, compara aí o diamante com o grafite, o que tem a ver aí? Fisicamente, você tem o grafite, que é uma substância que perde partículas com facilidade, o diamante, que é a substância mais dura que tem na natureza, o grafite, que tem uma cor escura, o diamante, que tem uma cor praticamente incolor, né, extremamente transparente. Mas quando os dois reagem com o oxigênio, olha a substância que vai ser formada. Em ambas as situações, ocorre a formação do gás carbônico. O que isso quer dizer? Apesar de diamante e grafite terem pontos de ebulição diferentes, densidade diferente, dureza diferente, cor diferente, apesar delas serem muito diferentes, terem propriedades físicas diferentes, o comportamento químico dela é o mesmo. Por que o comportamento químico dela vai ser o mesmo, tá, gente? Observe aí. Na verdade, é porque elas devem apresentar uma mesma estrutura componente, o mesmo elemento constituidor, o mesmo elemento químico. Então, foi a partir daí que surgiu o conceito de elemento químico, certo? Ou seja, o que é um elemento químico é a unidade comum das variedades alotrópicas. Ou seja, quando você tinha o grafite e o diamante, eles tinham um componente que era comum para os dois. E eles dois eram os alótropos, tá? Eram as variedades alotrópicas, grafite e diamante. Então, aquela unidade comum é o elemento químico carbono, que a gente vai ver agora nessa representação, certo? Então, grafite reagindo com gás oxigênio, produzindo gás carbônico. Então, se o grafite reage com o oxigênio, que a gente representa como O2, e produz gás carbônico, que a gente representa como CO2, eu sei que o O2 veio do oxigênio e o C veio do grafite. A mesma coisa com o diamante. Diamante e oxigênio produzir gás carbônico. O oxigênio eu sei que vem do gás oxigênio, tá? Dessa molécula aqui. E de onde é que vem esse C, que é carbono? Do diamante. Então, ambos são formados por carbono, tá? Então, essa unidade aqui é a unidade comum das variedades alotrópicas, é o elemento químico. Mas esse conceito, gente, esse conceito às vezes dá um trabalho danado para o aluno entender, que é um conceito que é mais atual, tá? Um conceito que é mais facilmente compreendido. O que é elemento químico? Elemento químico representa, coloca aqui do lado, representa um conjunto de átomos de um mesmo tipo, que apresenta o mesmo número atômico. Só que eu não posso comentar isso, porque a atomística ela é estudada depois. Então, a gente vê o conceito de número atômico, a gente vê o conceito de massa atômica, certo? Quantidade de prótons, quantidade de elétrons. Então, a gente vê a estrutura
do átomo, analisa, na verdade, ver não, que a gente não consegue ver. A gente consegue analisar, estudar a estrutura do átomo, certo? Mas isso daí fica para depois. Então, como é um conceito que existe, eu tenho que colocar ele aqui também. O primeiro, do qual se basearam os primeiros conceitos da química, e esse que é o mais plausível, aquele que preenche melhor o que representa um elemento químico. Bom, então, a partir do momento que a gente vê esse conceito, já tem a noção de reações químicas, a gente já tem a noção agora do conceito de elemento químico, já ouviu falar um pouquinho dos átomos, então vamos ver as reações químicas em alguma que propiciaram o desenvolvimento e a afirmação de duas leis. Essas leis, gente, parece coisa assim, nossa, coisa demais, mas essas duas leis de massa a gente aplica no dia a dia, certo? Bom, como são relacionados com reações químicas, quando você faz uma comida, que você bota e faz a mistura e bota para ferver, o sabor da substância crua não é o mesmo da substância cozida. Ocorreu um conjunto de reações químicas ali. Porque o sabor não é o mesmo. Mudou a composição, mudou a textura, mudou o cheiro. Então, quando ocorrem essas mudanças, evidentemente que ocorreu modificação na estrutura da matéria. Ela não é mais a mesma. Portanto, fenômenos químicos. Então, o exemplo que eu gosto de trabalhar é para fazer um bolo simples. Certo? Eu estava com a mania de tudo ser sem glúten. Tá com um problemazinho de intolerância a glúten, então eu estava trabalhando sempre aí procurando essas receitas. Imagina aí, bolo de fubá sem glúten. Light. Para não engordar, gente. Sem açúcar. Bom, então, de lá na receita. Na receita você coloca assim, 2 ovos, que dá em torno de 100 gramas, tá? 50 ovos cada... 50 gramas cada ovo. Meia xícara de chá de açúcar, demerara horrível, tá? Mas digamos, pegamos aí 100 gramas desse açúcar. Uma xícara de chá de fubá, em torno de 150 gramas. 3 colheres de sopa de manteiga vegetal, cerca de 90 gramas. Uma colher de sopa de mel, cerca de 20 gramas. Uma pitada de sal, cerca de 10 gramas. Uma colher de chá de fermento químico, não fermento biológico, fermento químico, em torno de 20 gramas. Imagine que eu coloquei no ambiente, fui fazer o bolo, deixei ele no ambiente lacrado, não perdeu nenhum material. Está tudo ali, guardadinho. Tá? Se escapou o gás, eu botei ele para dentro de novo. Porque às vezes você faz a reação química, vai sair gás. Não é? Sai vapor de água. Então, se sair vapor, evidentemente que a massa dele vai ser menor. Mas, por exemplo, ó, se eu coloquei tudo isso aí dentro, eu coloquei na mesma receita 100 gramas desse componente, mais 100 desse, mais 150. Então, qual seria a massa total dessa composição aqui? 100 mais 100, 200, 350, 440, 460, 470, 490. Isso aqui tem em torno de 490 gramas, certo? 100, 200, 350, 440, 460, 470, 490 gramas, quase meio quilo. Então, a massa que está aí, 490 gramas. Gente, mas se eu pegar 2 ovos e comer, é o mesmo sabor do açúcar demerara? Não. Que é o mesmo sabor do fubá? Não. Que é o mesmo sabor da manteiga? Não. Todos eles têm sabores diferentes. Mas quando eu junto todos eles, misturo, bato e boto para assar, eu vou sentir o gosto do ovo, vou sentir o gosto do açúcar, o gosto do... Na verdade, eu vou ter uma mistura de sabores e alguns deles vão ser alterados, porque a substância que está ali não vai ser mais a mesma. Eu não vou ter ovos, eu vou ter um bolo de fubá. Então, só para a gente ter uma noção mais ou menos como é que é. Então, essa totalidade aí, certo, gente? Pegando aqui a massa deles, então teria que dar 400 gramas, 490 gramas. Depois de assado, teria que ficar esse valor de 490 gramas. Isso, gente, é uma lei, representa o que a gente chama de lei da conservação da massa. O que você colocou lá, continua lá. Se não ocorrer desprendimento de vapor de água, aquele bolo teria em torno de 490 gramas. Vai ser um pouco menor, por quê que vai ser menor, gente?
porque sai vapor de água, alguma reação química acontece, libera gás carbônico, ou seja, perde um pouco de massa, evidentemente. Mas se eu conseguir prender todo aquele componente num ambiente bem fechado, a massa ela vai se manter ali. Ela não vai se perder, certo? Então, isso daí é o que a gente vai representar como uma das primeiras leis, ou a primeira lei, que é a lei de Lavoisier. Agora, imagine o seguinte, imagine que eu não queira mais esse bolo. Eu quero fazer 2, porque nesse período aí que a gente em casa come mais do que o normal. Tá? Então, vou fazer 2 bolos. Bom, se para fazer um eu precisei de 100 gramas de farinha, tá? Se eu quero fazer 2, gente, o que é que eu tenho que fazer? Bom, se eu utilizei 2 ovos e eu quero 2 bolos, então eu tenho que utilizar 4 ovos. Se eu utilizei uma xícara de chá, meia xícara de chá de açúcar, agora eu vou ter que utilizar uma, porque eu quero 2 bolos, certo? Então, se eu quero 2, para um eu usei meia, para fazer 2 eu preciso de uma xícara inteira. Se eu utilizei uma xícara de fubá, preciso de 2. Se eu utilizei 3 colheres de manteiga, vou utilizar 6. Eu vou utilizar o dobro de cada material, porque se você colocar metade, não vai dar certo, o gosto vai ficar diferente. Certo? A proporção ela vai ser diferente. Então, se eu tenho uma certa quantidade para fazer um, e eu quero dobrar o bolo, eu não posso dobrar só um componente, eu tenho que dobrar todos na mesma proporção. Mas se eu não quiser 2, eu só quero fazer metade. Eu quero fazer meio bolo. Aquele bolo é grande demais, eu quero light, então eu quero comer menos. Então, não vou utilizar 2 ovos, vou utilizar 1. Eu não vou utilizar meia xícara, eu vou utilizar 1/4 da xícara. Eu não vou utilizar uma xícara de fubá, vou utilizar meia. Ou seja, eu vou dividir tudo pela metade. Portanto, a massa total também teria que ser exatamente a metade. Então, gente, isso daí que a gente fala de receita de bolo, esse professor está parecendo um Masterchef aqui, está falando de culinária. Não, gente, eu estou falando de reações químicas. Quando você vai fazer uma reação química e bota a massa, para saber o quanto tem no final, você tem que somar aquelas massas. Isso daí é a lei da conservação da massa, a lei de Lavoisier. Se eu queira duplicar aquele material, eu não posso duplicar um componente só, eu tenho que duplicar todos. Se eu quiser reduzir a sua metade, eu não posso reduzir a metade apenas um componente, um ingrediente, eu tenho que reduzir todos. Isso daí é outra lei, que é a lei de Proust, lei das proporções fixas e definidas. Então, essa lei de Lavoisier, que é a primeira, chamada de lei da conservação da massa, ela diz assim, ó, a soma da massa dos reagentes, ela vai ser igual à soma da massa do produto. Porque na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Certo? Então, não pode ser perdido. Então, um exemplo agora de reação química, como a gente viu. Né? Imagina aquela reação química lá do grafite, oxigênio e gás carbônico. Suponha que eu pegue 12 gramas de grafite e para que esse grafite reaja completamente, eu precise de 32 gramas de oxigênio. Ah, professor, se voltar 34. Não, ele precisa de 32. Essa reação precisa. Então, quando eu tenho 12 gramas de grafite com 32 gramas de oxigênio, então quantos gramas de gás carbônico deverão ser produzidos? Eu vou ter que somar. Porque a soma da massa do reagente, ela tem que ser igual à soma da massa do produto. Se eu pegar aqui gás hidrogênio, qual seria a proporção aqui, a relação? Para cada 4 gramas de gás hidrogênio, eu preciso de 32 gramas de oxigênio para ter uma reação completa. Então, qual seria a massa produzida? A massa produzida seria de 36 gramas. Isso é a lei de Lavoisier. A lei de Proust a gente chama de lei das proporções fixas e definidas. Se uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples unidas sempre na mesma proporção em massa. O que isso quer dizer? Se você aumentar um componente da reação, todos eles têm que aumentar na mesma proporção. Então, se eu dupliquei um reagente, eu tenho que duplicar o segundo reagente. E, portanto, os produtos serão duplicados. Se eu reduzir a metade, então, reduzir a metade em um dos reagentes, os outros reagentes terão que ser reduzidos à sua metade e o produto também terá redução em massa exatamente a sua metade. Se eu triplicar um, triplico todos. Se eu quadruplicar um, quadruplico todos.
é a mesma proporção, certo? Ó, que é o que está aqui nesse último ponto aqui do slide. Ou seja, quando um dos reagentes tem sua massa modificada, os demais componentes da reação devem ter seus valores de massas alterados na mesma proporção, certo? Bom, os exemplos que a gente tem aqui seriam esses, ó. Na reação química que eu coloquei, se eu usei 12 gramas para 32 para produzir 44, e eu queiro agora o dobro, tá, de grafite, então se eu uso o dobro de grafite, eu tenho que ter o dobro de oxigênio. Então, se aqui era 12, passou para 24, aqui são 32, tem que passar para 64. Logicamente, o produto vai ser duplicado. Se eu dupliquei todos os reagentes, então o produto será duplicado também. Então, o produto seria um total de 88, certo? Então, pegando aqui uma outra reação química, está aqui. Nesse caso agora, observe que o gás oxigênio não são 32, agora eu tenho só 16, certo? Aqui eu passei para 16, vou botar aqui. Passei para 16. Então, se eu passei para 16 gramas, eu reduzi essa quantidade aqui, a sua metade. Eu dividi por 2. 32 dividido por 16 é 2. Então, a razão aí foi 2. Então, eu reduzi 2 vezes esse reagente. Então, eu tenho que ter quantos aqui? 12 gramas aqui? Não, se eu tiver 12, vai sobrar. Eu só preciso ter a metade desses 12. Então, eu teria que ter 6. E, como consequência, produziria apenas metade, 22. Então, isso é o que a gente tem para compreender essa questão. Ó. Então, quais seriam as massas aqui? Se eram 12, passou para 24. Então, 32 vai passar para 64 e 44 vai passar para 88. Eu multipliquei tudo por 2. No segundo exemplo, se aqui era 16, era 32 no primeiro, passou para 16. Então, eu reduzi a metade. De 32 para 16, metade. 16 dividido por 2 dá 6. 44 dividido por 2 dá 22. Ou simplesmente você somaria aqui, ó. Porque soma da massa do reagente tem que ser igual à soma da massa do produto. Não importa. É a mesma lei que tem que ser aplicada. A lei de Lavoisier não se perde em nenhum instante. Tá? Se aplica em qualquer situação. A lei de Proust também se aplica em qualquer situação. Grafite, gás oxigênio, gás carbônico, 12, 64, 44. Gente, e aqui agora, como é que faz? Ó, nesse caso, numa reação química como essa, se eu utilizei 12 gramas e coloquei 64 gramas de oxigênio, isso quer dizer que tem muito disso que eu não vou utilizar. Seriam 32 gramas de oxigênio que vão sobrar, porque a reação química é essa primeira, tá vendo? Ó? 12 para 32 para 44. Então, se eu colocar uma massa a mais, essa massa que eu colocar a mais, ela sobra, ela não reage, certo? Porque tem que produzir exatamente 44 gramas de gás carbônico. Essa é uma situação que poderia ter aí para vocês em algumas questões de prova, certo? Bom, a partir dessas ideias de Lavoisier e Proust, Dalton se baseou nessas duas leis e propôs um modelo para o átomo. Por que tem que se propor modelo, gente? Porque átomo é uma unidade que a gente não consegue nunca ver. Não vai conseguir ver. A olho nu, não. Aparelho que tem, não. É uma coisa conceitual, certo? Então, quando tem algo que você não consegue manusear, você tem que ter uma ideia de como ele seja. Então, você tem que propor um modelo. E esse modelo atômico, que não é aceito atualmente, lembre disso, ele é chamado modelo da bola de bilhar, mas foi importante para a gente entender e compreender algumas situações a respeito do comportamento das reações químicas. Então, ele se baseou nas duas leis ponderais, na lei de Lavoisier e na lei de Proust, e, segundo Dalton, como é que seria esse átomo? Substâncias são formadas por pequenas esferas denominadas átomos. Tá? Vou colocar aqui, acho que dá para ver aqui direito. Átomos. Esses átomos são maciços, indestrutíveis e indivisíveis. Então, isso é importante. Maciço, indestrutível e indivisível. Geralmente, quando a gente coloca uma coisa para caracterizar o átomo de Dalton, né, o modelo que foi proposto por ele,
se baseia nessas informações: indivisível, indestrutível e maciço. Até porque o conceito de átomo, o significado de átomo, na origem dessa palavra, significa algo que não pode se dividir, certo? Então, por natureza, por conceito, seria indivisível. É claro que os conceitos atuais demonstram que o átomo é dividido em coisas menores, em partículas, em unidades subatômicas, que a gente vai estudar quando chegar na hora certa. Claro, se ele não pode ser indestrutível e indivisível, ele não pode ser criado, mas também não pode ser destruído. E nas substâncias, eles se encontram unidos por força de atração, porque senão ia se espalhar todinhos, certo? Como é que são essas forças de atração? Bom, eu propus o modelo. Quem quiser que se vire aí para encontrar. Então, depois dessas ideias de como seria o átomo proposto por Dalton, então que tipo de atração é essa? Aí foram estudar e aí chegaram à conclusão de algumas ligações químicas, que também é assunto para depois, certo? Bom, os átomos são extremamente pequenos, é impossível vê-los ou tocá-los, existem tipos diferentes de átomo, cada átomo diferente entre si, pelo seu tamanho e por sua massa. Um conjunto de átomos de um mesmo tipo é denominado elemento químico. Então, são os conceitos de Dalton relacionados com o seu modelo atômico. Certo, gente? Bom, a partir daqui, então, a gente tem o significado ou o conceito geral, o conceito final do que seria o átomo, né? Então, como é o átomo de Dalton? Como é que ele propôs? Qual seria o modelo para ele? É uma esfera pequeníssima, invisível e indivisível. E, portanto, indestrutível. Claro, o conceito mudou, os conceitos surgiram, tá? Novas informações vieram à tona, e aí o modelo dele foi deixado de lado, e a gente tem uma sequência de modelos atômicos que vai ser estudado também em uma outra oportunidade, certo? Bom, a partir daqui a gente teria algumas informações sobre as leis volumétricas e aplicações do modelo, ou como a gente chama, né? Vou colocar aqui para a gente completar. Os átomos seriam diferenciados entre si pelo seu tamanho, por sua massa. A etimologia da palavra, né, que é a origem da palavra átomo, significa algo que não pode ser cortado, não pode ser dividido, como eu comentei com vocês. O modelo de Dalton seria assim, ó, certo? Uma esfera. E se é uma esfera, eu poderia comparar isso aqui como uma bola de sinuca, uma bola de bilhar. E é assim que ele chamava o modelo dele, tá? O modelo da bola de bilhar. Tá vendo aqui? Bonitinho, 13, 14. Então, cada um tinha um tamanho e, portanto, dependendo do seu tamanho, a massa seria maior ou menor. Claro, baseando-se sempre nas informações das leis de Dalton, de Lavoisier e de Proust. Aqui seria uma representação de uma reação química. Aqui a reação química, hidrogênio reagindo com gás e oxigênio produzindo água. A representação molecular, a representação da reação química. E aqui como seria o modelo de Dalton, porque ele foi importante para a gente entender como funcionam essas reações. Então, aqui eu estou dizendo que tem 2 átomos de hidrogênio, que é mais leve. Tá? Então, eu representei ele menor. Eu coloquei aqui em azul, mas uma esfera menor. Aqui eu tenho uma reação com 2 de oxigênio. Então, quantas moléculas de água eu teria que produzir? Uma molécula de água precisa de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. Mas a reação química de Lavoisier diz assim, nada se perde, nada se cria. Então, se eu quero produzir água, eu tenho que produzir água inteira. Isso aqui não é água, isso aqui só é um átomo de oxigênio. Então, na verdade, para eu ter uma reação química completa, eu não preciso só de um volume de hidrogênio. Eu vou precisar de uma quantidade maior. Eu vou precisar de 2 hidrogênios, tá? De duas moléculas, que a gente vai chamar, 2 moléculas de hidrogênio, para reagir com oxigênio e produzir, agora sim, 2 moléculas de água. Porque isso aqui estava sozinho, ó. Ele não poderia ficar sozinho, ele precisaria de 2, tá? Para reagir e formar uma molécula diferente. Então, o que é que une isso daqui? Forças de atração mútua. Depois a gente estuda do que é. Então, esse modelo de Dalton foi importante para a gente fazer essas representações. Tá vendo aqui, ó? Aqui um desenho que eu montei, um esquema que eu montei, e aqui que a gente encontra aí na bibliografia. Então, para ter uma reação completa, eu preciso de 2 volumes de hidrogênio,
para produzir um volume de oxigênio e produzir 2 volumes de água. Isso é o que a gente chama de lei, lei de Gay-Lussac, que é a lei das proporções volumétricas, como, por exemplo, aqui uma outra representação, o carbono reagindo com o gás hidrogênio para produzir o metano. Vou colocar mais na frente aqui, que eu quero falar a respeito dessa lei volumétrica constante. Analisando essa composição e esse comportamento de acordo com a lei proposto pelo modelo de Dalton, então ele analisou algumas substâncias químicas, algumas reações químicas na fase gasosa, e esses dados referentes fez com que ele concluísse algo desse tipo. Toda vez que ele pegar, por exemplo, nitrogênio, gás nitrogênio, ele tem que utilizar o triplo do volume de oxigênio para produzir apenas 2 volumes de óxido de nitrogênio. Se ele aumentasse ou pegasse outra reação como aquela que a gente viu agora há pouco, do gás hidrogênio com gás oxigênio para produzir água, a proporção era sempre 2 volumes para 1 volume para produzir 2 volumes de água. Então, essa ideia de comportamento, né, da necessidade de volumes específicos para você propor algumas reações, como está aqui, sempre que ele utilizava 1 litro, por exemplo, 1 litro de gás nitrogênio, ele precisaria de 3 litros de gás oxigênio para produzir, para ter uma reação completa e produzir apenas 2 litros de gás óxido nítrico, de óxido de nitrogênio. Então, isso daqui é o que fez ele propor a sua lei, que a gente chama lei das proporções volumétricas. As substâncias mantêm entre si proporções de volumes de valores fixos e inteiros. E se alterar um dos valores, você vai alterar todos eles na mesma proporção. Então, se você tem essa reação química aqui, você quer o dobro desse volume, você quer usar o dobro do volume de nitrogênio, então você vai ter que utilizar também o dobro do volume de oxigênio. E a partir daí você vai ter o dobro do volume de óxido de nitrogênio na reação. É parecido com a lei de Proust. Qual a diferença? Que na lei de Proust tem a conservação da massa e fala sobre massas. Nesse caso, você está trabalhando com volume. Então, não quer dizer que a soma dos volumes tem que ser igual, dos reagentes tem que ser igual à soma do volume do produto. Certo? Então, seria mais ou menos isso. Se você utilizou 1 no primeiro e você quer o dobro, então você tem que utilizar o dobro de cada, para produzir, evidentemente, o dobro da substância. Então, essa lei, ela diz o seguinte: o volume das substâncias gasosas que reagem e que são produzidas nas mesmas condições de temperatura e pressão guarda entre si uma relação de números inteiros e simples, que seriam seus volumes. E a partir dessa ideia, Avogadro propôs que, imagine, eu vou reduzindo o volume, todos eles vão chegar na mesma proporção. Eu vou reduzir até quando? Até chegar na unidade que eu não consiga mais separar. Essa unidade seria a molécula, que seria a menor unidade da substância. Certo? Então, o que é a molécula para Avogadro? Pequenos agregados de átomos que representavam a menor parte da matéria capaz de existir isoladamente. Substâncias simples e compostas são formadas por, no mínimo, 2 átomos. Não pode ter um, tem que ter, no mínimo, 2. E, nas substâncias simples, tem o mesmo elemento químico, e em substâncias compostas, elas são formadas por elementos químicos diferente. Então, essa daqui, esse segundo tópico é a hipótese de Avogadro, certo? Bom, a partir daí a gente tem algumas informações sobre, alguns exemplos, né, de aplicação da lei de Lavoisier, como essa aqui, numa reação química entre 92 gramas de nitrito com 32 gramas de oxigênio, produziu certa massa de nitrato. Monta a reação química, qual a massa de nitrato produzida e qual seria a massa de oxigênio necessária. Então, essa massa aqui, ou essa reação química, para a gente resolver, seria assim, como é que seria representada essa reação química? Nitrito com oxigênio para produzir nitrato. Essa seria a representação, tá, gente? Coloquei o esquema aqui numa reação química. Ele diz assim, 92 gramas de nitrito reage com 32 gramas de oxigênio. Quanto vai produzir de nitrato? Soma da massa do reagente tem que ser igual à soma da massa do produto. Então, como é que eu vou representar? 92 mais 32 igual a x.
x vai ser igual a 124. Tá? É a lei de Lavoisier, é só somar. É soma e subtração, certo? Bom, mas se você tem, na segunda, na letra C, né? E se você reduzir esse valor para 62? Eu quero só 62 gramas de nitrato, eu não quero 124, eu quero só 162. Desculpe, só 62. 124, aí você faz assim, tá, gente? Para a gente entender como é que faz. Você pega o maior valor e divide pelo menor. 124 dividido por 62. Isso aqui dá quanto? 2. Então, ele reduziu duas vezes. Se ele reduzir duas vezes, eu vou pegar esse 32 e dividir também por 2. Que vai dar um valor y e um valor x. Então, seria o seguinte, ó. 124 dividido por 62, isso vai ser igual a mesma coisa de 32 dividido por y, que é a mesma coisa de 92 dividido por x. Esse valor é 2. Certo? Ou seja, eu tenho que dividir 32 por 2, 92 eu tenho que dividir por 2. Simples assim. Você pega o maior, divide pelo menor. O resultado que deu aqui, 2. Então, eu reduzi duas vezes. Dividir por 2. 32 dividido por 2, 92 dividido por 2. Então, a reação química ficaria assim, ó. Certo? Para produzir apenas 62, eu teria que ter 16 gramas de oxigênio e apenas 46 gramas de oxigênio. Bom, eu vou passar essa questão aqui, colocar uma outra. Isso aqui vocês vão ter no slide, tá, gente? No vídeo, passando, ó, como é que você deveria determinar a massa numa dessa aqui, que eu tenho 4 componentes. 36 gramas de ácido clorídrico, que é HCl, reagindo com X gramas de hidróxido de sódio para produzir 58 e 18. Como é que eu coloco isso na reação química? Para determinar 36 mais X igual a 58 mais 18. Bom, X vai ser igual, 36 mais X vai ser igual a 76. X vai ser igual a 76 menos 36. Porque passa para lá, passa negativo, é uma subtração, né? X vai ser igual a 40. Então, a massa de X foi 40, certo? Então, aqui, ó, essa massa de X foi 40, que foi o valor que a gente encontrou ali atrás, para encontrar o valor de X. Depois que você encontrou o valor de X, o que é que você vai fazer? Encontrar agora, a completar esses valores que tem aqui. Se de 36 passou para 72, então você multiplicou duas vezes. Multiplica todos por 2. 40 por 2, 58 por 2, 18 vezes 2, dá 36. Se de 40 passou para 10, você reduziu. Você reduziu por quanto? Por 4. Então, 36 dividido por 4, 58 dividido por 4 e 18 dividido por 4. Então, é assim que a gente monta e tenta fazer as proporções. Se um reduziu, todos vão reduzir na mesma proporção. Algo semelhante vai acontecer com a questão dos volumes, certo? A mesma coisa. Se de 1 passou para 2, de 5 vai ser 10, de 3 vai ser 15, vai ser 6 e de 4 vai ser 8. Se de 5 passou para 15, não importa se é centímetro cúbico ou litro, tá? Olha o volume, olha o valor numérico. De 5 passou para 15, então multiplicou por 3. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. É a mesma regra de proporcionalidade. Então, aqui ficaria a resolução dessa questão. Se de 2 litros multiplicou por 2, todos vão ser multiplicados por 2. De 5 passou para 15, foi 3. Todos multiplicam por 3. E se era 3 passou para 12, multiplicou por 4. Então, todos multiplicados por 4, você tem os valores aí embaixo. Tá, gente? Vocês me desculpem, o vídeo ficou longo, 43 minutos, mas eu queria terminar essa informação toda até o finalzinho, certo? Então, gente, desculpa aí a demora, tá? Mas esse capítulo encerra nessa frase aqui. Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam. Valeu? Tchau!